Amados, boa noite. Penúltima sexta-feira de janeiro de 2026. Estamos juntos na 118ª encontro. 18º encontro. Do quê? De estudos, de O Livro dos Espíritos, que irá completar este ano 170 anos. Olha que bênção! E também o nosso Evangelho. Eu quero hoje enviar um abraço e rogar a Deus que fortaleça a nossa irmã Sônia Bueno, que caiu e machucou seu joelho, está acamada. Filha, fica com Deus, paciência, tolerância, viu? Um beijo. Entrando aqui, Gláucia, boa noite. Muito boa noite, família espiritual. Faz tempo que você não entra. Férias, né, amor? Férias. Então vamos ver lá, nessa caminhada tão linda. Vamos lá. Que Jesus abençoe você, abençoe grandemente os seus familiares, abençoe o seu lar, o seu trabalho, abençoe as pessoas que te cercam, abençoe os seus trabalhos, voluntariado, coisa que o valha também, entende? É necessário. Marcos Serafim, lindo, boa noite, de Araraquara. Então, a Gláucia diz, estava em Goiás, na casa da filha. Mas é isso mesmo, Gláucia. Nós temos que curtir, enquanto você pode viajar, não é o meu caso mais. Tudo de bom. Kátia, maravilhosa, boa noite, Kátia. Vi as fotos suas, linda, essa gataiada que você adora, não é, linda? Rose Cantarim, boa noite, meu amor, muito, muito boa noite, vocês são maravilhosos. Então, vamos para o nosso Livro dos Espíritos, que este ano vai completar 170 anos. Não, 2057, é o ano que vem, tá bom? Mas já está beirando. Nós estamos nesse livro fantástico, tão esclarecedor, mas sem aquela preocupação que muitas pessoas têm de religiosidade, puta para aqui, vai para lá. Não, é conhecimento só, conhecimento. Para entender melhor as problemáticas da vida. Porque tem hora que você se questiona e não acha solução, não vê. Se Deus é soberanamente bom e justo, ninguém é vítima, ninguém passa mal, nem nada, não é? Então, nós estamos no Livro dos Espíritos, no livro 2, nós estamos no capítulo 10º, Ocupações e Missões dos Espíritos. Quando você pensa que você está, por exemplo, numa prosa nossa agora, só você e eu, ou o cachorrinho ou o gato, não. Vai estar com você, claro, vai estar com você o seu espírito protetor, às vezes um familiar querido que você pensou nele, ele se conecta e vai estar aí. Muitas vezes também esses desencarnados que querem dessas respostas que não estudam lá, tá? Vamos ver lá. Então, ninguém está desocupado, nem os encarnados, nem os desencarnados. Na questão 508... Oi, Silvia, linda, tudo bem? Na questão 581 está assim, ó.
pergunta que o Kardec faz para aquela equipe de espíritos iluminados, equipe de conhecimentos, não é? Então ele pergunta: os homens que são a luz do gênero humano, que clareiam pelo seu gênio, têm certamente uma missão. Você tem, eu tenho, todos temos, todos, uma missão. Mas entre eles há os que erram e que, ao lado de grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar sua missão? Bom, vamos lá. Grupos, às vezes, religiosos, com todo o respeito, porque estamos estudando, não? Pode falar assim para você, de repente: ai, você está com um espírito horrível do seu lado. Você vai acreditar? Não é assim. Não é assim. Entende? Ah, então, quando morrer, vai ser assim. E o meu pai está no céu. Não, o meu pai está no inferno porque ele é mau. A minha mãe está no céu. Mas você não ama os dois? Será que é uma verdade isso? Ou então, ai, todo mundo morre, vai para o céu. Porque quando desencarna, esteja nos braços do Senhor. Claro que a gente deseja isso. Mas será que vão estar? Então, há criaturas que, a bel prazer, falam das coisas que não são reais. E isto é uma missão? Como se deve considerar a sua missão? Por exemplo, veja a minha, que é de falar a verdade. Então, mas eu não é Valdeirês, são as obras. E isso, quem falou, é Kardec. Porque, você sabe, temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado com tudo. Com o falar, mas principalmente o pensar. Esse é fatal. Por quê? Você pensa, você está conectado ou com o bem ou com o mal. Não tem jeito. Não é culpa só deles. Nossa. Por isso orar, não? E então a pergunta é essa: como é que fica? Como que se deve considerar a missão de quem propaga o que não é real, verdadeiro? Aí os espíritos respondem: como enganados por si mesmos. Até que eles não têm muita culpa. Por quê? A criatura acredita naquilo, você entende? E passa aquilo que ela acredita. Então, como enganados por si mesmos. Eles estão abaixo da tarefa que empreenderam. Vamos lá. Assumimos o compromisso com criança e adolescente, é o meu caso. Eu não cumpro, eu vou me haver. Eu vou ter que prestar conta disso daqui. Então, aqui, ó. Entretanto, é preciso ter em conta as circunstâncias. Os homens de gênio devem falar segundo os tempos e tal ensinamento, que parece errôneo ou pueril em uma época avançada, podia ser suficiente para o seu século. Porque vocês vão pensando comigo, como o homem vai mudando a bel prazer as coisas. Vocês lembram quando eu comentei que o termo reencarnação sempre existiu, em 453, 553, por causa da Teodora. Então, você sabe, aí faz uma reunião e decide
Não se fala mais em reencarnação, em ressurreição, mas continua reencarnando. Então, são essas colocações que de período em período, de século em século, e por isso que constitui uma obrigação muito séria da nossa família espiritual de buscar o conhecimento, de procurar se esclarecer, entender melhor, primeiro, tudo que se passa com você. Tudo que se passa com você, no seu trabalho, na sua casa, tudo. Depois você entende. É profundo isso, não? E aí, na 582, pode-se considerar, olha, veja a pergunta, a paternidade como uma missão? Ser pai, importante. Nenhuma mãe tem filho sem pai, vocês sabem disso, lógico, né? Então, pode-se considerar a paternidade, ou você coloca a maternidade também, como uma missão? Os espíritos respondem. Sem contradita, uma missão. Aí a gente começa a pensar, mas e se o Divaldo não casou, não gerou nenhum filho, mas adotou 600 e poucos? Olha que missão. Nós, às vezes, temos preguiça de acudir a uma outra criança que não é da sua família biológica. Por quê? Medo. Medo do quê? Se você só dá o físico e o espírito sopra da onde ele quiser e vem à sua casa. Então, a paternidade, a maternidade é uma missão. Oi, Estela, linda, boa noite a todos, linda. Além de missão, ao mesmo tempo, agora eu vou ler o que está aqui no livro, um dever muito grande e que obriga mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro do ser que está ao seu lado. De repente, ser uma mãe chata, um pai cobrador, mas é uma responsabilidade. Tem hora que os filhos, não dão a resposta que você quer, com referência à profissão, à evolução, à família, não dão. Mas não é, a sua obrigação é trabalhar a verdade, o bem, a religiosidade, a moral. Agora, se não segue, não é problema seu. Entende? Vamos em frente. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que esses o dirijam no caminho do bem. E facilitou sua tarefa, dando-lhe uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Claro, um bebezinho lindo, aquela coisinha necessitada, mas que vai tomando corpo adolescente, maduro, outros comportamentos, não é? Mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazê-las produzir muitos e bons frutos, que endireitar o caráter de seu filho. Porque é o seguinte, gente, como é difícil. O indivíduo vai, 12, 13 anos, 14, entra, experimenta uma droga. A mãe e o pai nem sabem, às escondidas, se vicia e aí fica agressivo. Então, de quem é a culpa? É do pai e da mãe? Vamos ver aqui. Mas
Aqui ele está falando, mas tem pai e tem mãe que cuida do cachorro, do gato, da árvore, da planta, mas não cuida do filho. Não dá uma orientação precisa. Mas essa orientação é pelo exemplo. Não é só coxando a orelha. Pelo exemplo que você é no dia a dia. Então está colocando aqui. Mas, então, essas pessoas que se ocupam com outras coisas, menos com os filhos, fazer o quê? E se nesta colocação de paternidade e maternidade, se o filho ou a filha sucumbe por sua culpa, carregarão a pena e os sofrimentos do filho na vida futura, recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para o adiantamento no caminho do bem. Mas como que você, tá certinho aqui, mas como que você vai se responsabilizar se... Oi, Joana, boa noite, linda. Se o filho já não obedece, é agressivo, ao invés de trabalhar, levanta meio-dia, fica no videogame, responde mal para a mãe, como é que faz? É difícil, é difícil. Temos que orar, temos que apelar para o anjo da guarda dele. Entende? Então, a doutrina orienta assim, orienta dessa forma. Então tá bem explicado, hein? Pai e mãe da nossa família espiritual. A paternidade e a maternidade constituem, sim, uma missão. E é interessante, eu me casei e demorei 4 anos, não tinha filho. Eu casei muito moça, 17, 21, não tinha filhos. Falei, o que aconteceu? Não, uma vida dura, etc. Fui para São Paulo. Falta de vitamina E. Pronto. Nasce primeiro, nasce segundo, até chega. Então, você veja bem, por que será que houve essa demora? É um processo de aprendizagem. Por que será que nós temos hoje pais e mães, ou aliás, pessoas casadas, não têm filho? Tem uma resposta. Foi pai e mãe na vida passada, abortou, pererê. Então agora, pela lei de causa e efeito, E a obrigação, corre adotar. Por quê? De repente, aquele que você vai adotar, é aquele filho que você rejeitou no passado. Tudo tem explicação. Tá certo? Rosângela Amada, boa noite, minha filha querida, minha ex-aluna. Então você veja bem, você que é mãe, mas não é só isso, mãe e pai. Eu vou falar de todas as profissões. Como que um professor entra na sala de aula e não olha com amor para aquele pessoal? Ali pode estar um filho do passado, uma avó do passado. Tem que dar amor. Entende? Então é fácil, não? O Divaldo conviveu isso de uma forma tão linda, tão bela, entende? Então entendemos bem que isso é missão. E até a sua profissão é missão. É assim. Você se propôs, então tem que cumprir. Vamos em frente. Na 583. Se uma criança se torna malgrado os desvelos dos seus pais, eles são responsáveis? A gente vai vendo vários exemplos. Vocês lembram do caso da Richthofen? Não? Meu Deus, que processo obsessivo, violento sofreu a criatura. E com aquele pensamento, e mata o pai e a mãe. Agora, a pergunta é, se uma criança ela nasce bonitinha, é bem cuidada, de repente começa a mostrar as garras, se torna uma criatura má. Eu conheci um menino que um dia
embrulhou um gato no arame farpado e jogou no vizinho. Veja que maldade. Hein? Veja que maldade. Mas puxou para o pai e para a mãe? Não, tem nada a ver. Se uma criança se torna má devido aos cuidados dos seus pais, os pais são responsáveis? Resposta boa: não. Os pais não são responsáveis se ele se torna um mal. Oi, Douglas, querido, boa noite, meu filho, boa noite. Amanhã conversamos. Então, não. Porém, quanto mais as disposições da criança são más, mais é penosa a tarefa e maior será o mérito se eles conseguirem desviá-la do mau caminho. Olha que bênção. A mesma coisa, não vamos falar só do pai e da mãe. A gente que trabalha com 300 crianças, quando há um deslize dessa ordem, um agride o outro, dá um soco no outro, vem cá, vamos trabalhar o amor. Vamos trabalhar o amor. Fica um na frente do outro, pede desculpa, olha, pega na mãozinha um do outro, você me perdoa, eu te perdoo, abraça. E aí a gente faz o Pai Nosso. Não tem punição no sentido de bater, não pode, mas a gente castiga, a troco do quê? A troco do quê? Você precisa fazer esse engenho de amor. Por quê? As inclinações boas e más, acredita, nós trazemos no perispírito de outras vidas. E os nossos filhos e nossos netos, a mesma coisa. E aí, se está no ambiente seu, é justamente para trabalhar com amor essa criança e etc, etc. É claro que antigamente, na minha infância, por exemplo, não tinha tanto essa preocupação. A preocupação era a terapia e a pedagogia da vara. Quer dizer, faz certo, faz, não faz, apanha. Pronto. E por medo, ou por isso, por aquilo, acabávamos obedecendo, entende? E respeitando pai e mãe. Então, se uma criança se torna má devido, é culpa do pai e da mãe? Não. E se uma criança resulta um bom sujeito, malgrado a negligência e os mais exemplos dos pais, esses retiram algum fruto? Deus é justo. Às vezes a gente pensa assim, uma mãe altamente prostituída, que a gente conheceu várias, vida irregular, imoral, e tem um lírio, tem um filho ou uma filha que é uma pérola. Não se deixou contaminar. Nunca. E ao contrário, pai e mãe deliciosos, delicados, amorosos, e sai um filho. Como é que faz? A lei da reencarnação está aí. E o mérito de conduzirmos de uma forma adequada os nossos filhos constitui uma missão, sim. E a gente, como tem vários e como eu, tem netos e bisnetos, vamos continuando esse caminhar, entende? Mas mesmo que o pai e a mãe não conjumine das suas ideias. Eu até agora não desmontei um presépio que eu tenho em casa. Mas os netos e bisnetos, principalmente os bisnetos, né, pequenos, vai lá ver a Nossa Senhora, ver o Menino Jesus. Então é isso, entende? Começa a trabalhar a moral, a religiosidade, sem falar de religiosidade, não é? Então vamos em frente. Na 584,
Qual pode ser a natureza da missão de um conquistador que não tem em vista senão satisfazer sua ambição e que, para atender o seu objetivo, não recua diante das calamidades que arrasta atrás de si? Criaturas que usam do poder, da política, da situação financeira. Então, ele é um conquistador. E ele tem objetivo só de olhar para o seu umbigo, entendeu? Isso, ele arrasta para si as colocações desnecessárias, ele vai resgatar tudo que ele está fazendo? Resposta: ele não é o mais frequente, senão um instrumento do qual Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios. E essas calamidades são algumas vezes um meio de fazer um povo avançar mais depressa. Parece uma coisa inusitada, mas é, entende? Então, é uma pessoa que conquista. Moisés era um conquistador, mas veja a trajetória linda que ele fez. Então, e aí então você vê que precisaria. O que Moisés fez? Tirou o povo do Egito, de uma escravidão de 400 anos, com toda aquela mediunidade fantástica, não é? Principalmente a travessia do Mar Morto, que a água se afastou, eles passaram, e Ramsés não conseguiu alcançá-lo. Então, veja bem, mas ele caminhou pelo deserto por 40 anos. Então, mas por que não chegava logo em Jerusalém? Necessidade desse povo ser mais obediente. Porque quando ele sobe no monte para conversar com Deus e receber as tábuas, o povo ali embaixo já começou a adorar o bezerro de ouro, e dançar, e bacanal, e beber. Ele chega, volta, chega para lá, começa tudo de novo. Entende? Missão. Tinha que tomar essa posição para esse povo depois ficar direito, largar de beber. Não é mais esse bezerro de ouro que é o Deus. É Deus verdadeiramente. Olha a terra prometida, desencarna. E as criaturas entram na Palestina. Então veja bem. Então a gente viu assim. Uma pergunta: aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras é estranho ao bem que delas pode resultar, visto que não visava senão um objetivo pessoal. Não obstante, aproveitará desse bem? Não é o caso de Moisés, porque ele não pensava só na felicidade pessoal, ele queria colocar o povo. Mas tem pessoa que é muito subjetiva, só quer para si as coisas. Os espíritos respondem. Douglas vai lembrar, ele fala sempre: cada um é recompensado segundo suas obras, o bem que quis fazer e a retidão de suas intenções. Não tem jeito. Você semeou, você vai colher. Se não colhe agora, vai colher em outras vidas. É inevitável, porque ninguém é vítima. Aí você pensa assim: a nossa irmã Sônia caiu lá no Jaú Serve e trincou a pataca do joelho, coisa e tal, tem que ficar 1 mês paradinha. Mas por quê? Se ela é tão trabalhadeira, se ela é tão cumpridora, se ela dá aula de espiritismo, cuida da mãe, é mãe de família, por quê? Só Deus sabe.
Só Deus sabe. Necessidade de passar por uma prova, não sei. No futuro ela vai saber. Talvez precisasse de um pouco de descanso, cuidar-se mais pessoalmente, que tá. Entende? Então, cada um é recompensado segundo suas obras. Acabou. Vamos em frente. Aí, o Kardec dá mais agora uma leiturinha rápida disso daqui. Só não tem perguntas, já terminaram as perguntas. E aí, na semana que vem, nós entramos num outro capítulo. Veja bem, os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal. Agora, no estado errante, na espiritualidade, essas ocupações são proporcionais ao grau do seu progresso. Muito bem. Quem é aqui, vamos supor, o pedreiro, o carpinteiro, vão para a espiritualidade para adquirir conhecimentos. Mas não quer dizer que lá evolui. Evoluir espiritualmente é na matéria densa. Precisamos desse corpo para evoluir. E é por isso que nós temos a obrigação de nos cuidar. É vaidade? Não. É fazer educação física é vaidade? Não. Cuidar da alimentação é vaidade? Não. Entende? Está aqui, gente. Por quê? Os espíritos... E aí? Aquele mais evoluído, como a Joana e como a Amélia Rodrigues, estão na espiritualidade estudando, entende? E quem lê o livro Nosso Lar, vê bem quando o Clarencio vai fazer uma palestra às tantas horas, todos se reúnem, entende? É isso aí, não tem folgate nenhuma. É trabalho aqui, é trabalho lá, tá? Então, os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal, parecido com o que estamos fazendo. Cada um que se olha aí o que está fazendo e o que vai fazer. Uns percorrem os mundos, instruem-se e se preparam para uma nova encarnação. Outros, mais avançados, ocupam-se com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo pensamentos propícios. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Nós temos vários exemplos palpáveis dentro da nossa Ibitinga. De um momento para o outro, sem que ninguém conversasse disso, surgiu a ideia de fazer a Casa do Caminho. Todos concordaram. De um momento para o outro, ocupando um cargo de secretário de Educação, eu vi o prédio abandonado lá e abrimos o educandário. E a ajuda da equipe do Douglas, a loja maçônica Estrela de Bitinga, foi arrumando o chão, arrumando o teto, arrumando isso, fazendo quadro. Entende? Então, gente, é tudo para analisar, para avaliar. Outros se encarnam com a missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela, os indivíduos, as famílias, os aglomerados, as cidades e os povos, dos quais são os anjos guardiães e os gênios protetores e os espíritos familiares. Ismael cuida do Brasil e outros tantos, que a gente nem sabe. E Jesus é o governador do orbe. Esse é o Cristo. Ele esteve na formação do planeta. Mas se o senhor está falando isso, por que vai morrer na cruz? Matéria densa para exemplificar o quê? A humildade, o perdão, o amor, a caridade, coisa que precisa ter um despertar na gente, entende? Por isso que ele é o mestre
o modelo e o guia da humanidade, não? E aí, eu estou falando do Divaldo. O Divaldo, quantos filhos? 600 filhos ele adotou. A gente adota um, você cuida de cachorro e gato, mas não pega um filho do outro. Por quê? E o medo? É isso aí. Tá aqui, tá aqui. Missão de cada um. Porque o espírita ou a família espiritual, e eu vou falar francamente, tem que sair do comodismo, do deixa pra lá, não é a minha parte. Tem que sair. Agora de tarde eu liguei para o Marcel. Quero saber do meu aluno chamado Matheus, que está internado. Mas, dona Val, vai lá ver, pelo amor de Deus. Você cuida do hospital, vê essa criança. Se não tem cura aqui, você tem que mandar para fora. Você tem que se envolver com as coisas da... É ritmo de missão, tá? Outros, então, pega a família inteira, pega... assim vai. Outros, enfim, tem mais isso, presidem os fenômenos da natureza, dos quais são os agentes diretos. Exemplo, assim, uma cidade está horrorosa, promíscua, aí faz isso, e rouba, e não sei o que lá, não sei o que lá. De repente, um tsunami, bebe tudo, engole tudo. Por quê? Deus é injusto? Não. Então, tem espíritos que cuidam disso. Tá aqui. E a gente já viu. Oi, Juscelie, boa noite, amor. Tudo bem? E o Felipe, tá melhorando? Fala pra mim. Então, os espíritos, agora vamos falar, esses foram melhorados. Os espíritos vulgares se misturam às nossas ocupações, aos nossos divertimentos. Claro. Só você manter um pensamento. Hoje eu estou triste. Eu estou de mau humor. Você pensou? Tá lá. Ele atrela em você e você fica pior. Mas é assim. Aí você corre nas lições antigas. Os espíritos influem em nossas vidas, eles influem e decidem por nós. Dá medo, não dá? Aí a necessidade do orar e vigiar, aí a necessidade. Mas estou cansado. Não tem cansaço. Jesus fazia isso depois de um dia inteiro de trabalho e ainda esclarecer esses discípulos que não entendiam as coisas que ele fazia. E ia orar? E nós não fazemos isso por quê? Não. Quer comer, beber, dormir? Comer, beber, dormir? Não pode mais, não. Então, os espíritos vulgares se misturam, sim. Na nossa ocupação, na nossa obrigação, na nossa sala de aula, quando um chuta o outro pode orar, porque já tem alguém ali atrapalhando. E é por isso que já coloquei todo dia Pai Nosso, para deixar um ambiente. Tá? Terminando esse item. Os espíritos impuros ou imperfeitos esperam nos sofrimentos e nas angústias o momento em que apraza a Deus proporcionar-lhes o meio de avançar. Se eles fazem o mal, é por despeito ao bem, do qual não pode ainda gozar. Exemplo nítido é do André Luiz. Por que 8 anos nas zonas inferiores, não? Porque bebia um pouco, porque não fazia caridade, ficou morreu de um câncer, e aí ficou nas zonas inferiores. E sede, enfiava a carne na lama, e foi passando. E eles gritavam, os espíritos gritavam, suicida, suicida. Mas eu não me matei, suicida, suicida. Porque comer, beber, drogar, sexualidade estrambelhada é suicídio, sim. Entende? Então, mas a hora que ele... Deus, me socorre. Estava do lado dele o Clarencio. E que ele não estava conectado. O pensamento dele
Podia estar aqui espírito protetor do lado que não ia acontecer nada. A hora que ele se rendeu, Deus me socorre, já acudiram, colocaram na maca, levaram para o nosso lar. É nítido aqui, entendeu? Aí nós vamos lembrar só uma coisinha. Os espíritos inferiores, por 2 motivos, eles nos perseguem. Primeiro, é a vingança. Porque nós estamos numa caminhada que, graças a Deus, é colocado um véu. Você não sabe quem você foi. Mais ou menos você tem uma impressão, mas saber nitidamente quem você foi, que inimigo, você não sabe. Mas pelas caminhadas afora de reencarnação e reencarnação, não fizemos só amizades, inimigos. E quando eles nos encontram, batata, eles perseguem. Você cai, quando você muda o pensamento, fica triste ou qualquer coisa. Muito bem, esse é o exemplo. Por vingança. E a segunda? Gente, inveja. Você faz uma caminhada bonita, de acordo com os preceitos morais, você se dedica, ele fala, eu gostaria de ser. E aí, uma brechinha que você dá, ele te derruba. É assim. E então, temos que estar sempre no orai e vigiai. Orai e vigiai. E na semana que vem, entramos no capítulo 11, os 3 reinos, e vamos vencendo o livro dos Espíritos. E vamos depois entrar nas leis morais necessárias. Muito esclarecedor, por quê? Porque você vai se autoanalisando. A partir do momento que você ficar de macambuzo, chateado, você vai estar em má companhia. Ficou alegre, praticou bem, você está com boa companhia. É isso, amores. Vamos agora para o nosso Evangelho, que é capital. Estamos no capítulo, esse livro é fantástico. Nós já vimos esse livro inteirinho às segundas-feiras no Centro Espírita. E segunda-feira, agora, a Malu Zani vai falar sobre a parábola da semente. Vamos estudar todas as parábolas de Jesus, estudada e comentada pelo apóstolo do Espiritismo, que é Caibar Schutter. Vai estar bonito. E estamos aqui no capítulo 15 do Evangelho, que vou falar para você, isso aqui você fica nisso, você fica porque é sério. Fora da caridade, não há salvação. Não adianta, pode quem quiser, não adianta. E aí vem toda uma explicação. E estamos no item 4, o maior mandamento. E aí nós vamos ver que está em Mateus uma fala de Jesus. Porque, gente, quando eu me propus a fazer o livro dos Espíritos do Evangelho, não é só para vocês, não, nossa família espiritual linda, é para mim. Eu não tenho quase, não é que eu não tenho, eu tenho outras coisas a fazer, não é? Então, é uma delícia, porque você vê se você se enquadra nessas coisas aqui. E se não enquadrar, vai procurar fazer. O maior mandamento está em Mateus. Então, fala assim: mas os fariseus, tendo sabido que Jesus tapara a boca alça dos seus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Porque, pensa comigo, quem estuda de domingo, Amélia Rodrigues,
eles esperavam o Messias. Estava previsto lá pelo sacerdote Isaías, há 900 anos antes de Cristo, como seria o Messias, que viria o Messias. Só que a comunidade judaica esperava um Messias assim, valente, briguento, dominasse e libertasse todo aquele povo do domínio de Roma, não? E quando vem aquele menino nascendo uma manjedoura, a simplicidade, etc e tal, com uma outra fala de um Deus de amor, não agradou muito ele, não. E todas as maravilhas que Jesus foi fazendo incomodava os fariseus, incomodava o sinédrio, esse homem fazendo milagre, não sei o quê. Então incomodava, porque eles não tinham competência para isso. Então, veja bem. E aí, então, esses saduceus, dormem com Deus, esses saduceus e esses fariseus estavam reunidos e então sempre faziam uma pergunta desnecessária a Jesus para testá-lo. E Jesus não brigava com ninguém, não falava nada desnecessário. E aí eles perguntaram assim para Jesus, porque conheciam a Torá, entendeu? O Velho Testamento. Tanto é que Saulo de Tarso conhecia de ponta a ponta. Nicodemos também, Zaqueu também. Era obrigação estudar a Torá, mas era mesmo. Como agora ninguém estuda nada, tá bom? E aí então, esses dois, esse povo, chegou para ele e falou, vamos testar esse homem, vamos testar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Eis aí o primeiro mandamento. E eis o segundo, fala Jesus, que é semelhante ao primeiro. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. E Jesus ainda diz, toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então você veja bem. E a gente resume numa frase só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa oração inteira é de uma profundidade inequívoca. Porque se você não se ama, você não se cuida, você não se policia, você não faz o que nós vimos aqui no Livro dos Espíritos agora, orar e vigiar, como é que você vai estar bem para amar o próximo? Que é seu marido, seu esposo, seu filho, sua filha, para depois amar a Deus, que você não conhece. Você sente, mas não conhece. Entende? Então, Jesus, há mais de 2000 anos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí a gente pergunta, você se ama? Nossa família espiritual aqui, se ama? Você se cuida? Você faz exercício? Policia na alimentação? Tem pensamentos luminíferos? Veja bem. Para depois, como é que está a sua empregada? O seu empregado da roça, o tintureiro, o varredor de rua? Para depois amar a Deus. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E aí então, aí terminou aqui essa fala de Jesus. E aí vem a fala da explicação espírita. Caridade e humildade, tal é, pois,
o único caminho para a salvação, para dominar o egoísmo e o orgulho, que é da perdição. Gente, a pessoa tem um manancial, ó, a família espiritual bonita. A pessoa que tem uma saúde privilegiada, já uma condição, tem tanto por fazer, ou mesmo que esteja trabalhando no cotidiano, tem tanto por fazer, tem tanto para acudir, tem tanto para auxiliar. O que para você é supérfluo, já o outro é necessário. Eu não sei. Há uma acomodação, um olhar só para o umbigo que não está certo. Só que cada um segundo suas obras. Entende? Não é fácil. E aí, caridade e humildade. Entender que você, que nós, não somos mais importantes do que o outro. Tem que ser humilde. Nunca nós podemos falar assim, eu fiz tal coisa. Não, nós fizemos tal coisa. É uma mania de achar que é o dono da cocada preta. Não é. Entende? Caridade e humildade é o único caminho. Você pode fazer o que você quiser. Tanto é que o Alírio Cerqueira Leite, que é um médico renomado, professor biólogo, pós-graduado em medicina homeopática, psiquiatria, psicologia, psicoterapia transpessoal. Olha aí, olha o livro que ele fez. Fora da caridade não há salvação. Um livro que você lê e fala, meu Deus do céu, impressionante. Por quê? Vamos continuar. E aí, Jesus disse, esse princípio está formulado em termos preciosos e precisos na fala de Jesus. Amareis a Deus de toda a vossa alma e ao próximo como a vós mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos aí. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajuda. Eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, e quanto menos sem amar a si mesmo. Tudo que se fizer ao contrário não é a favor das coisas, é contra Deus. Você não se cuida, você bebe, você fuma, você joga, você está... Não dá. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima. Fora da caridade não há salvação. Você vai ter que voltar, trabalhar, resgatar, parará. E nesse livro do Alírio, só para complementar a necessidade que nós temos de arregaçar as mangas e fazer ao semelhante o que você gostaria que fizesse para você, o Alírio coloca umas perguntas para a gente refletir. Veja a primeira. Reflexões sobre a prática do dever, da consciência no trabalho do bem. Primeira, como realizo o trabalho do bem? É por obrigação ou conscientização? Então, eu acudo a alguém, porque eu sou obrigada ou a minha consciência fala, ajuda? Segunda, como o trabalho do serviço de assistência e promoção social espírita ou outro trabalho qualquer se insere em minha vida? Espera, espírita, nós
graças a Deus, mas muito antes. Se o centro tem 96, a primeira instituição espírita de Bitinga tem 61, 62 anos. É a Associação Filantrópica Espírita de Bitinga, Casa da Sopa. Entende? Quer dizer, o centro estava com mais ou menos 65, 40 anos, já estava fundando uma instituição, porque entendia que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não adianta vir aqui fazer live, não. Se você não puser em prática isso daí. E antigamente fazia sim, claro, eles fizeram há mais de 60 e poucos anos. E exemplo para nós, e toda a comunidade é assim. Mas essa prática se insere em nossa vida, faz parte da nossa vida. Se você quiser, faz. Entende? Claro, se você não quiser, não faz. Você fica no comodismo, não quer saber de casa da sopa, não quer saber de centro de idoso, não quer saber de criança. Pode. Só que você vai se responsabilizar por isso daí. E você veja bem que o nosso irmão Divaldo fez isso de cabo a rabo. E o Chico, veja bem, ficava embaixo da ponte, dando aulas de evangelização. E que mais? E dava jeito de arrumar cesta básica para ajudar os pobres. E aí não tinha comida, mandava tomar água fluidificada. E aí chegou um caminhão. Você sabe dessa história. Entende? Então, e nós? O que nós estamos fazendo? Aqui o Alírio vai chamando. Então, é a terceira questão. Que diferença faz esse trabalho se você trabalha numa instituição de caridade, ou dando aula, ou sei lá o quê, por exemplo, na Casa da Sopa, descascando legumes, ou até... Que diferença faz na sua vida? Ajuda você a se tornar uma pessoa melhor e se transformar ou não? Você que vai responder. E aí, com esses trabalhos inseridos na vida nossa, diminui a nossa ansiedade de querer, vendo o sofrimento dos outros ou não? O Alírio é sensacional. Isso daqui faz parte de uma série das parábolas terapêuticas. As parábolas de Jesus curavam, entende? Mais uma questão. Como me sinto em relação ao exercício desse trabalho? Se eu faço um trabalho voluntário, eu me sinto bem, eu estou feliz, eu estou realizada. Para de criticar os outros, para de achar, não acha nada, vai fazer. Quais os sentimentos e comportamentos negativos que eu costumo ter quando vou fazer esse exercício? Se vai de mau humor, fica em casa. Se vai achando que está muito importante, fica em casa. Muito bem. Quais as qualidades que eu já tenho desenvolvido com mais eficiência e que posso continuar exercitando com perseverança o bem? Muito bem. E aí, a gente vê uma mensagem de Emmanuel, terminando já, gente. Emmanuel, que fala o seguinte, nesse livro aqui chamado Livro da Esperança. A Carolina que me deu, abençoada. Livro da Esperança fala, olha, Emmanuel, serve onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Faz a sua parte, família espiritual. Não tem que ter problema. Caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo que nos permite a felicidade de auxiliar, olha, para sermos auxiliados.
Às vezes uma pessoa sara, por quê? Porque ela pratica o bem. O Divaldo falava, eu já estou para morrer, Joana. Eu falei, enquanto você estiver praticando bem, sendo necessitário no planeta, você fica. E ficou até 98 anos. Né? E aí, de acordo com as leis divinas, serão contabilizados juros de alegria, tudo do que és, do que fazes, do que sabes, do que tens, em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Desencarna. O que é que você fez? Ah, eu não fiz mal nenhum. Mas e o bem que você deixou de fazer? Quando que a gente vai acordar para isso? Então, em verdade, o Emmanuel diz, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. É um convite absoluto para um acordar, que fora da prática do bem, da caridade, não vai ter melhora na sua vida não vai ter. Lindo, não é? É Jesus que fala. Vamos orar? Maravilhoso, vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o mestre, o amigo, o companheiro. Espíritos protetores de todos os nossos irmãos da família espiritual, amados, benfeitores espirituais, tantos amados, sempre primeiro agradecer. Obrigado por tudo que nos tem concedido, o dom da vida, esta caminhada, a família, o lar, o trabalho. Obrigado pelas pessoas que nos cercam, obrigado por tudo, pelo ar que eu respiro, meu bem. E agora, você vai pensar em você e vai pedir a Deus e a Jesus algo que você está necessitado, porque é o seu momento, é a sua hora de se confraternizar com eles, enquanto oramos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão para a alma, e não nos deixeis cair nas malhas da materialidade, das tentações. Livrai-nos do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da prepotência. Livrai-nos da mágoa, da raiva, do ódio, etc. Livrai-nos. Livrai-nos desses males que maculam o nosso espírito, porque o Senhor pode, desde que também façamos a nossa parte. Que assim seja. Amados, uma linda noite com Jesus. E juntos mentalizemos assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa noite memorável. Meu carinho, meu beijo, fiquem com Deus. Vamos em frente. Que haja um acordar em nós para a prática da caridade. Fiquem com Deus. Muita paz, muita alegria. Agradeçamos o dia de hoje e que tenhamos uma noite com Jesus. Meu carinho.